Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia depois das eleições, hein, meus amigos? O que tá acontecendo, hein? O que aconteceu nessas eleições aí, hein? Mas tá bom. Irmãos, Deus está no controle. Tudo passa pela aprovação ou permissão dele. Tudo vai ter que passar. Então não adianta o inimigo se levantar, não adianta. Pode juntar todas as entidades aí, todas, segundo Colossenses 2, 9 e 10, todas estão sujeitas ao nosso Mestre Jesus. Que Jesus ele é o cabeça de todo principado e potestade, sobre ele habita toda a plenitude da divindade. Como diz nosso irmão Calvino, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permitir, né? Então aqui, vamos falar, esquece dos que não vão na igreja, esquece daqueles que não têm participação, aqueles que não têm compromisso com Cristo. Vamos falar daqueles que estão na igreja o ano inteiro, irmãos. Eles estão na igreja o ano inteiro, meu. E ainda não aprenderam, é difícil demais. O que esse pessoal, o que passa na cabeça desses nominais, esses cristãos nominais? Eles gostam do culto, eles gostam do louvor, eles gostam até dos irmãos. Na hora de votar, rapaz, o camarada vai lá para a esquerda, o camarada desconstrói tudo que ele aprendeu no ano. Coitado do professor, coitado. O cara fez isso para ensinar ele e daí parece que ele tinha aprendido, mas chegou lá e confirmou o contrário. Mas tá bom. O que eu quero falar, irmãos? Hoje eu quero falar aqui, deixar o meu posicionamento, que eu creio que é o posicionamento da igreja, principalmente o posicionamento da maioria. Eu tô aqui na minha mão aqui, a revista, as lições bíblicas aqui ó, CPAD, Valores Cristãos, tá ao contrário aí, né? Mas beleza. Aqui, Valores Cristãos. Esse é o posicionamento da igreja, ou seja, isso aqui não é nossa regra de fé, mas ela é baseada na nossa regra de fé, que é a palavra de Cristo. Então tá, se você foi na escola dominical, se você aprendeu lá com o seu pastor, que você não pode, é os temas importantes, que por incrível que pareça, essa lição é de 2018, é época de eleição também, aquela passada, e eu trouxe ela aqui pra gente relembrar, porque tem cristão aí, os nominais, que tem problema de lembrar as coisas, hein? Eu acho que ele esquece até que ele é cristão em alguns momentos, e na igreja ele lembra, mas lá fora, lá ele não lembra não. E o que acontece? Quais são os temas aqui propostos na revista? Ética cristã e ideologia de gênero, cristã e direitos humanos, ética cristã e o aborto. Que incrível, parece que a esquerda lá libera, a palavra de Cristo não libera não. Mas aqui, pena de morte, eutanásia, suicídio, aqui, drogas e jogos, vícios, Aí tem aqui, sexualidade, irmãos, Romanos 1, não pode ler na igreja mais não, hein? Fica atento aí, tá dando até processo, hein? Você acha que nós vamos nos calar? Não mesmo. Planejamento familiar, vida financeira e ética cristã e política. Tem muita gente, aqueles antigos, fala assim, crente não deve se envolver com política. Aí esquece que José foi governador do Egito, esquece que Esther, ela foi esposa do rei, esquece que Davi foi rei, Salomão foi rei, e assim como tantos outros foram, né? E nós temos que se envolver, porque se você não se envolver, ou você vai estar sobre o jugo da esquerda ou da direita. E aí o que acontece? Alguns dos irmãos que estão lá na China, os irmãos que estão na Venezuela, os irmãos que estão na Argentina, eles não se posicionaram também não. E aí agora, você acha que eles estão comendo diferente daqueles outros que se posicionaram com os valores cristãos? Então esse é o nosso posicionamento. Isso que eu venho falar agora, de que o cristão tem que se posicionar em relação às escrituras, palavra de Deus aqui,
Você tem que ser crente dentro do templo e fora do templo, irmão. Pelo amor de Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Mas não é de se assustar. Jesus falou do joio. É metade. Eles vão estar lá aparecendo, é tudo igual, mas no fundo, vai ser tudo amarrado e queimado. Aí tem as virgens, né? Loucas e as prudentes. E aí esses exemplos para nós aí. Então o que acontece? O posicionamento do verdadeiro cristão, o de fato, porque tem um de fato e tem um nominal. Tem aquele que é no nome. Eu sou cristão, vai na igreja, gosta dos irmãos, gosta do culto, do louvor, mas na hora de se posicionar o cara vai lá na esquerda. Ele esquece que os seus filhos, os netos, se ele não tem filho, mas tem um filho do irmão da igreja lá, que é criança, que ainda vai ter que passar por tudo isso aí, essa sociedade bagunçada que a esquerda está propondo. Então, nós temos que nos posicionar. E eu, como igreja de Cristo, eu venho falar. A palavra de Cristo nos alerta. Nós não devemos ser a favor de ideologia de gênero, aborto, sexualidade, para não falar o outro nome, que não pode, né? Romanos 1, quem sabe, lê lá, Romanos 1, os cristãos de fato que lê a Bíblia, né? E eu acredito que os cristãos realmente todo dia lê a Bíblia, porque todo dia você almoça e janta. Então, o alimento espiritual também tem que ser almoço e janta. Então, eu acredito que o cristão, de fato, ele está lendo as escrituras, então ele não concorda com o partido de esquerda. Ele não pode, ele não deve, ele não pode, de maneira alguma. Não tem como fazer essa separação de vida cristã e vida secular. Não tem como. Você é cristão na igreja, você deve ser cristão fora da igreja. Imagina só, Jesus, depois de um sermão do monte, aí ele vai lá e confirma partido de esquerda, irmãos. Ajuda, né, irmãos? Pensa direito. Você pode até não gostar do fulano, da direita. Você pode até amar o da esquerda. Mas, irmão, pensa, vai ler a Bíblia. Vai estudar a revista aqui, pega aí, digita aí na internet aí, CPAD 2018, segundo trimestre, você vai ver os temas aí, e leia. Se você não foi na escola dominical, porque a maioria desses que é de esquerda, nem na igreja eles vão. Nem na igreja eles vão participar. Eles vão lá na hora do louvor e beleza. Escola dominical passou longe, né? Então, isso aqui, eles não vão aprender agora não. Mas não é de admirar, o joio tá no meio aí. Mas contudo, irmãos, alertar, vamos estar atentos, porque se for permissão de Deus que essa esquerda venha subir, nós temos que saber que Deus está no controle. Conforme Apocalipse 7,13, o anticristo vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. Só que na cabeça dele, ele venceu, mas vencer para o cristão é estar com Cristo. Então, preste atenção que você votando errado, você não sabendo, não avaliando quem é os seus candidatos, ou no caso agora do segundo turno, o seu candidato, irmão, se aqui se transformar num caos e num lixo, Deus não vai adiantar a sua data, o calendário da sua vinda para vir te salvar, não. Porque os nossos irmãos lá tiveram a oportunidade de se posicionarem, porque as escrituras estavam lá, as escrituras nos acompanham, e aí eles se posicionaram na esquerda. E você acha que Deus vai adiantar o seu calendário? Mas não vai adiantar o calendário. Você vai comer espetinho de cachorro, se sobrar cachorro. Irmão. Então, não é profecia, não estou profetizando isso, não. Avalia e analisa, use a inteligência que Deus te deu, que você é imagem e semelhança dele, você tem uma capacidade de raciocinar. Então, usa essa capacidade e não faça bobeira, para que depois você não venha jogar a culpa em Deus, que ele não te ouve, que ele não livra os irmãos das perseguições, né? Mas, contudo, Deus ele está no controle, e se tiver que chegar, vai chegar. O anticristo, ele vai vir. A qualquer hora, ele vai aparecer. Por quê? Porque você votando errado,
Deus não vai adiantar o seu calendário para te salvar. E muitos têm acreditado que quando tiver um caos aqui no mundo, Jesus vai vir. Mas Paulo nos alerta em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane de que Cristo já veio ou que ele vai vir repentinamente. De quê? De que porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. É um esfriamento que nunca houve. Então, é a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Isso aí vai acontecer, isso é uma referência que Paulo nos alerta. Vocês vão ver um homem da iniquidade, vocês vão ver o homem do pecado. Então, esse é o meu posicionamento e eu acredito que é o posicionamento da maioria dos evangélicos, os de fato, não os nominais, não aqueles simpatizantes, né, que gosta até de estar ali no meio da gente, mas na hora de ser cristão, de querer a sociedade conforme os padrões bíblicos, ele confirma o contrário, né? Mas, enfim, nós não podemos fazer muita coisa, não. É só aconselhar. Quem tem ouvido, ouça, né? Mas, então, esse é o meu posicionamento. Espero que você vote correto nesse segundo turno. E pense direito, irmão, porque a agenda de Deus, ela está marcada. E ele não vai adiantar a data da sua agenda se você votar errado. E não vai jogar a culpa em Deus depois, de que você não tem nada para comer, seus filhos estão morrendo de fome e Deus não faz nada. Então tá aqui um alerta, fiquem com Deus e pensem direito, irmãos. Pense direito, você é um cristão ou não é um cristão?